Galera, vamos começar aqui a nossa revisão do professor Jefferson. Isso, vai ser um bate-bola, jogo rápido sobre os principais pontos estudados na aula 4.1. Então, essa Agora é a nossa 4.2. E galerinha, olho aberto, viu? Porque assim que a gente finalizar, vocês vão fazer as atividades. Verdade, vamos embora aí. Gente, na aula 4.1, nós falamos, joga no quadro, diretor. Agropecuária. Essa foi a nossa temática. E aí a gente falou vários aspectos, né, professora? Perfeito. Professora já, professor. Fizemos aí uma linha do tempo. Gostei dessa sua pontualidade. Linha do tempo. Onde nós vimos as necessidades ali primárias do ser humano. Ficava nômade, a vida nômade, passando por lá e pra cá. Eu não critico, não acho muito legal, né? Mas tudo bem. Passei é bom. Aí, eles viram a necessidade de se instalar, precisaram atender as necessidades básicas, que é a alimentação, né? E aí a gente falou sobre essa questão da produção. O que é essa produção agropecuária? É a principal atividade econômica de um país. Por isso que ela movimenta, aí você tem aquele escalonamento, posso dizer assim? Isso escalonamento mesmo. do PIB, onde você faz o levantamento de todo, anualmente você faz o levantamento de tudo o que movimentou o país financeiramente, tá? Sendo responsável pelo abastecimento do comércio interno através dos alimentos, como frutas, verduras, legumes, ovos, leites e seus derivados. E aí a gente falou também que existe, para essa implantação, né, da agropecuária, você tem uma classificação. A biologia gosta muito disso, né? A ciência gosta muito de classificar, né, professor? Facilita o entendimento. Isso. Então, a gente tem os sistemas agropecuários, sistemas extensivo, o sistema intensivo, o intensivo de mão de obra. Quer falar, prof? Lembrando que todos esses sistemas são utilizados para qualquer tipo de criação. Seja o gado, seja a ave, seja o avestruz, o jacaré, abelha, coelho. Então, para todo tipo de criação, tá? Professor, então todos vão ser iguais? Não. O nome é o mesmo, mas o processo aí vai ser adequado para o tipo de animal, mas o nome é o mesmo. Isso nós vamos ver no decorrer das nossas aulas. Perfeito. O extensivo, só lembrando que vai ser aquele onde os animais vão ficar ali tendo um ambiente aberto, tendo um ambiente ali para eles estar circulando para buscar seu alimento. Você não vai ter que fornecer, eles vão... Aliás, o ambiente onde eles vão estar pastando ou ali forrageando, né? Tem que ter alimento disponível, é óbvio. E no intensivo, não, você vai ter que ter todo um cuidado com a alimentação, porque eles vão estar ali confinados, né? Então tem que ter... Eles passam, se você não der, eles vão ficar restritos, vão perder peso, vão perder, enfim, qualidade na sua produtividade. Tudo bem, galera? Tudo bem! Então vem pra cá, professor! Ó, você vai ficar aí com o seu material, dá uma boa lida, tá bom? Não precisa de correria, a gente tá aqui pra isso. Dá uma olhada no material, responde aí. Agora pode perguntar à vontade, né, professor? Agora Só não na hora da prova, que aí é você e Deus, tá bom? Mas na hora da execução da atividade, pergunta pro professor presencial. Pode assinalar aí, olha, fulano de tal, teve dúvida e tal, a gente tá aqui 24 horas para vocês. Verdade. E, galera, agora é a hora que vocês vão fazer a atividade, daqui a pouco a gente volta para fazer as correções. Tchau. Tchau. Oi, e aí? Professor, não tive muitas dúvidas. Aí o outro olhou e falou assim, só tu. Aí... Não se preocupe, tá bom? O que nós vamos fazer, pessoal? Agora nós vamos fazer as resoluções. O que é a resolução, professor? É assim, é mostrar que não precisa estar escrito igualzinho o nosso. Cada um tem uma forma de se expressar e colocar essa expressão em forma de palavras. Mas o que a gente chama atenção tem que ter aquele termo técnico. Então, professor, muitas vezes eu só descrevi, e você tem que colocar aquele termo técnico para criar essa familiarização com esse termo, tá, galera? Outra coisa,
questões fechadas. Tudo bem, a gente vai colocar a pergunta, colocar as alternativas. E a gente vai mostrar o gabarito, qual alternativa é a correta. Mas se tiver dúvida, a gente volta no slide para esclarecer, tá bom? Perfeito! Joga na telinha a nossa primeira questão. A agropecuária compreende um conjunto de atividades econômicas, onde estão inseridas técnicas de cultivo do solo e de plantio, além da criação de animais. Tal prática tem como objetivo a subsistência e ou a comercialização. Podemos, portanto, afirmar que a agropecuária envolve práticas de quais áreas? Quais são as áreas que a agropecuária se utiliza para fazer? Olha lá, galera. Da agricultura e da pecuária, em uma relação de reciprocidade. Lembra quando a gente estava falando lá da classificação dos SAFs? Vocês lembram? Que a gente tinha ali a junção de floresta com a cultura, né? Silvio agrícola, né, prof? Aí você tem... Não, silvio agrícola, só floresta e agricultura. Aí quando você tinha a floresta com a pecuária, silvio pastoril. E aí você tem a última classificação. Então, o que a gente está pontuando aqui? É que existem variedades nas formas de sistemas. Quando a gente fala de agricultura, eu só estou falando da plantação. Pode ser de hortaliças, pode ser de legumes, pode ser de frutíferas, né? Aí tem essas classificações também, pomar, tá? A gente vai ver isso aí lá no segundo ano. E também tem a pecuária, que a pecuária vai envolver aí todo o cuidado, manutenção das espécies que você vai estar criando para a alimentação, né? Ou para a produção de subprodutos. Enfim, você pode utilizar, tem animais que você faz a utilização de tudo, né, professor? Tudo. Toda, até a carcaça você utiliza. O peixe é um. Exatamente. Frango agora, antigamente não, mas frango também. Uhum. E aí, quando a gente fala dessa questão aqui, professor, mas essa pergunta foi tão simples. Pois é, mas para que você compreenda que dependendo do foco que você vai dar dentro da sua criação, você tem uma classificação para aquele sistema. Então, quando você junta a agricultura e a pecuária, você tem a agropecuária, que é o forte do nosso estado também. Hoje todo mundo quer ser agro, né? Todo mundo quer ser... Todo mundo faz os seus TikTok da vida aí, gosta de fazer, curte essa... Porque está em alta mesmo, né? São diferentes, são diferenciados esse povo. Tanto na sua rotina. Tá rindo de quê? Mas eu tô vendo. Que eu pensei... Tô lembrando dos meninos. Eu pensei na cantora que faz assim... Da música? A música. Como tu tá falando sobre todo mundo quer ser agropecuarista. Das meninas todo também. mundo quer ser agropecuarista, aí a gente fala, perspectiva e realidade. Verdade. Muito fácil pegar e fazer um TikTok, agora vai lá. Vai lá na lida, né, professor? Vai na lida. Eu lembro de uma aluna do ano passado que ela disse, vamos ali, gente? Vamos ali dar uma volta que eu vou olhar o gado? Aí ela sobe na moto, manda ver. Gente, muito legal, muito legal. Outros levavam a gente ano passado a cavalo, você lembra? Verdade. Muito bom, cedinho, gente, que delícia. A gente curte essas coisas, viu? Pode mandar que a gente gosta de ver. Questão de número 2, galera, olha lá. Apesar da evolução tecnológica, muitas propriedades continuam utilizando métodos tradicionais de cultivo e de criação de rebanhos. Nesse sentido, a produção agropecuária ela vai ter classificações, 3 tipos de classificações de sistemas agropecuários. Boa. Agora aqui eu lembro, aí reforçando o que a gente falou lá, a gente tem classificação dos SAFs e aqui tem classificação dos sistemas agropecuários, tá? Identifique-os e apresente as vantagens do que exige maior aparato tecnológico. Qual daqueles 3 que a gente falou, você lembra quais são? Quais são? Intensivo, ou na verdade extensivo, intensivo e o intensivo de mão de obra, né? Qual deles vai apresentar ou vai exigir um aparato com maior nível tecnológico?
Você tem aí os 3, extensivo, intensivo de mão de obra, mas aquele que vai exigir um aparato maior vai ser o intensivo. Por quê, prof? Só para explicar, Tatá. É que na resposta colocou os 3. Sim. Né? Colocamos os 3, só aí que tá destacado a resposta. em negrito é o sistema intensivo, que é o maior aparato. Isso. Mas está aí os 3 sistemas. Professor, só coloquei o sistema intensivo. Tá certo, tá corretíssimo. Eu coloquei os 3 e assinalei o que é. Tá correto? Tá correto. Perfeito. Eu coloquei o sistema intensivo e ainda disse o que ele tinha de aparato. Também tá tranquilo. Porque aqui você vai ter animais em confinamento, você vai ter que ter um maquinário, tem que ter todo um cuidado na logística da alimentação desses animais, né? Implementos de várias... Como é que fala? Você fala... Esqueci a palavrinha, deixa, que depois eu lembro. Até o final da questão eu lembro. Tá aqui. Altamente mecanizado, adequação do solo para determinado plantio. Sim, a utilização de fertilizantes, beneficiamento de sementes, implementos, essa era a palavra que eu estava procurando, implementos agrícolas e onde esses animais vão estar, que é a área de confinamento. Então, para tudo isso, você precisa ter uma boa instalação e também vai ter um gasto, né? Também vai demandar mais também financeiramente, tá bom? Questão de número 3. O Brasil é hoje o 4º maior exportador mundial de produtos agropecuários, ficando atrás apenas para a União Europeia, Estados Unidos e China. Ocupa o ranking número 1 na exportação de vários produtos. Quais são esses produtos no ranking número 1 da nossa produção? Olha lá. Estão aí o açúcar, o café. Quem não gosta de café não é confiável, né, professor? Suco de laranja, amo também. Soja em grãos, carne bovina e também a carne de frango, de aves. Tudo bem? Certinho? Tudo bem, prof? Tudo perfeito. 4ª questão, prof. Vários fatores são apontados no Brasil como sendo responsáveis pelo crescimento acelerado dos produtos, da lavoura e pecuária. Os principais deles são grande produção com perspectivas de mercado interno, generosa oferta de áreas, processos de modernização e mecanização da produção rural. Então, pessoal, esses aí são, né, são os fatores, né, que colaboram com o processo de crescimento e aceleração em todos os produtos que são cultivados na agricultura e de todos os produtos que são criados na pecuária. A gente falou durante a aula, professor, dessa questão da escassez dentro da área urbana de algumas criações, aí você pontuou a questão da vigilância sanitária e tudo. E aí eu lembrei também dessa questão da exigência das pessoas, dos consumidores. Né? Tem a nível de fiscalização, tem para ter um alimento de qualidade, saudável, livre de algum, né, enfim, alguma contaminação que vai prejudicar a saúde da população. Mas também a nossa população ela está muito exigente, mas no sentido assim, de que a mídia... Verdade, perfeito. De que a mídia ela também traz isso. Traz essa questão... Alguns fatos são reais, outros são fakes. Isso é fato também. Mas o que é interessante, o que é importante? Tatá. Oi. Vai, fala. Fala a verdade. Quando eu falo assim, exigente, eu não estou dizendo que tudo... Vamos pensar? Abre um parênteses aí, pessoal. Vamos pensar. Lembra de uma última aula, no contexto que você está falando, que uma hora... O ovo, o café são vilões. Então, a população tem consciência, Tatá? Não. São muito que eu falei? Exatamente o que eu falei. Ela tá exigente? Presta atenção. Não, ela... Mano,
Eu estou falando o que a gente vê. Ela é exigente, mas trazendo aquilo que está sendo divulgado pelas mídias, entendeu? Manipulação que seja. Mas ela tá. Aí o que ela é exigente sim. Até você... Bora, tem manipulação? Tem, mas ela acaba repercutindo isso. É o que a gente vê. Porque a configuração climática foi determinante para a consolidação de culturas tropicais e criação de animais. Por que essa configuração? Gente, quando a gente pensa nisso, a gente... Se você... independente de você conhecer presencialmente as diferentes regiões que nós temos no nosso país, no próprio estado, né? Eu não conheço tanto o estado de Rondônia. Mas a gente tem uma grande variedade, como o professor já destacou em algumas aulas, do solo. Você tem regiões com climas... mas tem climas diferentes. A gente sai da sul aqui para o centro, tem diferença. Então... daqui para a ponte, atravessa a ponte ali já. Isso. Então, toda essa dinâmica de níveis, de relevos, de cobertura vegetal... incidência solar, lógico que elas vão afetar e modificar aquele ecossistema, aquele ambiente que está inserido ali, tanto os vegetais quanto os animais. Verdade. Então, a questão aqui tá dentro dessa vibe, vou dizer assim. Porque as temperaturas são altas durante todos os anos em grande parte do território. Focando a questão das culturas, né, tropicais e também de aquisição de animais. As temperaturas está relacionada aí à incidência solar, aos níveis que ainda tem cobertura, porque a vegetação ela ameniza a temperatura de uma região. Porque tem a consolidação em relação, que a gente está falando, é plantação, né? E criação animal. Criação animal, a temperatura pode aumentar como for, mas você tem como amenizar sobre as instalações. Produção de vegetal. A temperatura aumentou, nós temos a nossa excelente com uma excelente gestão, a nossa empresa brasileira de agropecuárias, né? Que é a Embrapa. E ela sempre tem os frutos de ter variedades que são menos susceptíveis ou mais susceptíveis a determinadas doenças ou relação à temperatura. Por exemplo, nós já temos variedades que suportam temperaturas altas e menor quantidade de pluviosidade, quer dizer, água. Então, pode aumentar a temperatura, pode baixar a temperatura. Algodão é um exemplo. Algodão, não se plantava algodão aqui no estado de Rondônia e não está quente, e a previsão climática... E o algodão está lá, lindo, bonito, belo, branco, alvo. E não tem temperatura. E a temperatura está o quê? Igual a porta do inferno. E ela suporta? Ela suporta. Então, a tecnologia, mesmo alterações climáticas, ela possibilita que ocorra ainda a produção agrícola. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Qual a importância da agropecuária em relação ao produto interno bruto? Qual a importância? Ela representa, então, 8% do PIB brasileiro e é considerada a primeira atividade econômica. É responsável pelo abastecimento do comércio, então, ela alavanca a questão econômica no país. E por que ela faz isso? Porque ela disponibiliza, ela abastece os nossos celeiros, vamos dizer assim, né? Sim. Ela que nos fornece aquilo que nós vamos utilizar para gerar energia no corpício de cada um de nós, que são os nossos alimentos. E aí, quando a gente está numa mesa, é legal, né? Mas às vezes você não tem noção do quanto de trabalho, de quantas pessoas participaram para esse serviço chegar e esse produto chegar aí com qualidade na sua mesa. Galera, é isso. Tem hora que a gente silencia porque às vezes precisa mesmo. A gente somos seres
pensantes e divergentes e faz parte da nossa vida, tá bom? Beijo, galera! Até a próxima!